Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai ver uma expressão, não é uma expressão, né? Uma construção bem bacana, bastante comum em inglês, com a palavra around. A palavra sozinha tem um significado, e algumas das frases até usam mais ou menos esse significado. Mas você vai ver como colocar essa palavra depois de um verbo pode criar novas expressões. Vamos lá! Primeiro, vamos falar sobre a palavra around, sozinha. Around pode significar em volta de, né? Por exemplo, the king built a moat around the castle. Em volta do castelo. Mas também pode significar por aí, nas redondezas, ou até em vários lugares. Olha esse exemplo. I don't know exactly where he lives, but I see him around the neighborhood a lot. Então, eu não sei exatamente onde ele mora, mas eu vejo ele por aí, pela vizinhança bastante. Mas no vídeo de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre algumas expressões que surgem quando a gente coloca a palavra around depois de algum outro verbo. Muitas dessas expressões até remetem a esse segundo significado, por aí. Mas alguns têm uma leve mudança no significado e alguns são completamente diferentes. Mas antes de começar com esses, se você gosta de expressões, o tanto que eu gosto, eu adoro phrasal verbs, expressões idiomáticas, né? Porque, apesar de um pouco difíceis, dão aquele tempero que só o inglês pode ter. Então, clica aqui nessa playlist que você pode ver muitos outros vídeos de expressões. Eu acho que é o que mais tem aqui no canal. Vamos lá. Como eu disse, colocando a palavra around depois de alguns verbos, não muda muito o significado, porque significa que a pessoa tem feito aquela coisa por aí. Por exemplo, he travels around for work, so he's not home very much. Então, em vez de ele viaja a trabalho, ele viaja muito por aí, tipo, ele está sempre fora. Então, esse travel around, ele dá esse sentido só um pouquinho diferente. Ou, he was driving around for 20 minutes looking for the address. Nesse caso, se eu falar he was driving, é que ele estava dirigindo. Não faz muito sentido. Mas quando você fala he was driving around looking for the address, é que ele estava rodando, entendeu? Ele não estava, é claro que ele estava dirigindo, mas assim, ele ficou rodando procurando o endereço. Então ele tem essa mudança. A primeira expressão usa o verbo to shop. To shop é fazer compras. Mas quando a gente fala shop around, é que você está comparando preços. Você quer ver quanto custa em alguns lugares diferentes. So, I like the car, but I want to shop around and see if I find better offers. You will shop around first. Is that clear? Yes, sir. All right then, settled. E o shop around também tem um outro uso que é um pouquinho mais avançado. Você pode falar, por exemplo, para negócios, to shop an idea around. E quando você shop an idea around, é que você está propondo ou apresentando essa ideia para várias pessoas para ver se alguém compra a ideia. Não talvez comprar verdadeiramente, literalmente comprar, mas aceitar. A próxima é to sleep. Sleep é dormir. Mas quando você fala sleep around, você está falando que alguém tem um estilo de vida promíscuo. Normalmente tem uma conotação negativa. It's a huge double standard that men are praised for sleeping around and women are shamed. Na frase você vê que é uma situação muito hipócrita, um double standard, né? O que vale para um não vale para o outro. Que os homens são parabenizados ou louvados quando dormem por aí e as mulheres são repreendidas, por exemplo. How come you and I never... Harvey, I don't sleep around.
And I can never be in a relationship with you. All you ever think about is yourself. A próxima é wait. Wait é esperar. Mas wait around significa esperar dar um horário ou esperar uma tomada de decisão. Eu posso dizer, I waited around at the doctor's office until he could fit me in. Então, eu fiquei por lá, esperando por lá, tentando um encaixe no médico. E nesse sentido de impaciência, que é bem comum com wait around, I'm not going to wait around while you decide what to do with your life. Então, não vou ficar te esperando à toa ou ficar te aguardando até você decidir o que quer fazer da vida. People need help now. This city's a powder keg. We can't wait around for the government to save us, or Supergirl. A próxima é sit. Sit é sentar. Mas quando você sit around, é que você está meio à toa. During this quarantine, many people are just sitting around the house without anything to do. Então, durante essa quarentena, muita gente está, no sofá à toa, sitting around, não fazendo muita coisa, não sendo produtivo. Thank you. Guys, look, I get it. Nobody wants to sit around reading 500 dusty pages about monks and curses, but... E esse a gente usa muito com sit around the house. Porque quando você está muito à toa, muitas vezes você está em casa, né? Relaxando. So, what did you do last weekend? I just sat around the house. O que você fez semana passada? Fiquei meio à toa em casa. A próxima é um pouco diferente, porque são várias expressões com basicamente o mesmo significado e mesmo uso. Eu posso usar o verbo play, fool, mess ou até o palavrão around. Short round! Quit fooling around with that kid! Get down in the cart, now! E essas quatro expressões têm alguns usos diferentes. Um é ficar de zoeira, traquinagem, sabe o Denis Pimentinha, ficar fazendo malandragem assim, igual ele? So, to mess around or to fool around. O meu chefe chega, vê que a gente não está sendo produtivo, ele fala, quit fooling around and finish the project. Quit fooling around. Para de zoar, para de desperdiçar tempo. Willie, quit monkeying around on that thing. Outro uso bem comum é você ficar com alguém, no sentido de namoro, assim. They fooled around in high school, but they haven't seen each other since. Então eles ficaram no colégio, mas eles não se veem desde então. Agora a gente vai falar de dois que são semelhantes. É o get around e o go around. E eles têm uma semelhança quando a gente está falando de alguma coisa se espalhar, ou ativamente ou passivamente. Então, primeiro, to get around. Eu posso dizer que uma notícia, por exemplo, se espalhou. Word got around that half the department was getting laid off. Word got around. Então, a notícia se espalhou. É uma coisa mais passiva. Ninguém espalhou necessariamente, simplesmente se espalhou. Nesse caso, word, que significa palavra, é, na verdade, notícia. These are close-knit communities. Let me tell you, word gets around real fast. If Dorothy in Phase 2 gets a new Rascal scooter, it's big news. E a gente vai voltar nesse se espalhar quando a gente falar do go around. Então, lembra desse exemplo. Mas o get around também tem outros usos. Primeiro é o de se locomover. My car is a piece of junk, but it's the only way I can get around. Meu carro é um lixo, mas eu só tenho ele para me locomover. It's the only way I can get around. No, it's a regular Tahoe. It's got hand controls. I ordered it. Should be here in about a week. Don't expect to be in it long, but gotta get around on my own. Stop being such a damn burden to everyone. Agora, to go around. E vamos começar já com aquela semelhança, né? O de espalhar. Ele pode ser ativo ou passivo com o go around. Eu posso dizer que uma pessoa ativamente rodou por aí
espalhando uma notícia. Por exemplo, she's been going around telling everyone I cheated on her, but I didn't. Então ela saiu por aí espalhando que eu traí ela, mas não fiz isso. Então, esse é o sentido ativo. You really are a jerk, Ezra. You can't just go around deciding how things are supposed to work out. No sentido ativo, você usaria numa frase assim: Stay safe. You know, there's a dangerous virus going around. Ou, the flu is going around early this year. Então, nesse sentido é passivo. Ninguém está, a gente está falando de quem está propagando ou espalhando gripe, mas está rodando aí. Quando eu coloco a palavra look antes de around, to look around, significa investigar, de certa forma. Dá uma olhadinha por aí, entendeu? É comum o policial bater na porta, né, começar a investigar, perguntar algumas coisas e depois falar, you mind if I look around? Posso dar uma olhadinha por aí? Entendeu? Às vezes ele suspeita. You mind if I look around? Bored. Of course. So you don't mind if I look around for myself? We've had a clean record for 50 years. Please, Harvey, look around. Também pode ser usado quando você procura alguma coisa em vários lugares. I looked around, but I can't find my wallet anywhere. I looked around. Então procurei por aí. Look around também funciona quando você está numa loja, o vendedor te oferece uma ajuda e você fala, no thanks, I'm just looking around. Então você está só dando uma olhada por aí. E esse é um pouco diferente de shop around. Shop around é você comparar preços em vários lugares. Look around, normalmente é você dar uma olhada no que tem dentro de um mesmo lugar. Outra super comum que você já deve ter ouvido é hang around. Hang significa pendurar, mas hang around significa ficar por aí, ou às vezes também passar tempo com os amigos. Quando você diz ficar por aí, pode ser positivo ou negativo. Don't worry, I'll hang around until you close up the shop. Nesse caso, é positivo. O cara ofereceu ficar por aí, hang around, até a moça fechar a loja, né? Às vezes está com medo de ir embora sozinha. No sentido negativo, I was afraid to leave because there was a strange man hanging around outside the store. Então, eu estava com medo de ir embora porque tinha um cara esquisito rondando a loja. Ele estava meio que lá fora, tipo, fazendo nada, hanging around. E hang around também pode ser passar tempo com pessoas, amigos ou não. Pode ser, né, o seu pai, por exemplo, fala, I don't want you hanging around those drug addicts. Eu não quero que você fica de amizade, fica parceirando com esse Zé Droguinha. I don't want you hanging around. Agora, você pode falar, o que você gosta de fazer no final de semana? I like to hang around with my friends. E aí é semelhante ao hang out. Hang out e hang around. Well, anybody who wears a hat as stupid as this isn't in the habit of hanging around other people, is he? Not at all. Tá curtindo as expressões? Dá um like aqui no vídeo para ajudar o canal, mas a gente não terminou ainda. Tem uma que é mais engraçada. É a palavra tinker. Então, esse verbo já não é tão conhecido. Tinker significa ficar mexendo, fuçando em alguma coisa. Então, to tinker around, ele até menospreza um pouco quem está fazendo a ação. Então, o cara chega na casa do amigo e a esposa fala, Hi Dale, Greg is in the garage tinkering around with the carburetor again. Então, oi, o Greg está na garagem tinkering around, fuçando, mexendo com o carburador de novo. Ou seja, significa que a pessoa gosta de fuçar com as coisas, mas ele tem um significado um pouco amador. Assim, de quem gosta de mexer, mas não sabe direito. Ou que está sempre mexendo, mas nunca consegue consertar ou deixar do jeito que quer. To tinker around. You see, Mr. Mushnick, some of those exotic plants seem to have been tinkering around with a really unusual... A última, antes do bônus, é to switch. To switch significa trocar. Switch places with me. Troca de lugar comigo. Mas
Switch around significa inverter as coisas. You connected the wires wrong. You need to switch them around for it to work. Então você conectou os fios errados. Você precisa inverter eles para funcionar. E você percebe que nesse caso é mais comum separar. Switch something around. Don't try to switch things around. That's not how it happened. Não tente inverter as coisas. Não foi assim que aconteceu. Don't try to switch things around. I got that. Oh, well, I love how you just switch it around so you can make it fit. You think I sound like my mother? Então é isso. Você sabia que essa palavra around era tão versátil? A gente pode criar muitos significados com ele. Então, se você conhece mais algum que você já ouviu ou que você quer saber se é comum, deixa aqui nos comentários. Agora o bônus. Expressões idiomáticas. Você consegue adivinhar qual que eu estou pensando? Around. To beat around the bush. To beat around the bush é você fazer rodeios, é não querer explicar alguma coisa, é evitar um assunto. I can tell something's wrong. Quit beating around the bush and just tell me. Eu estou percebendo que tem alguma coisa errada. Então para de enrolar e me fala logo. Quit beating around the bush. But what? Well, check. Hey, don't beat around the bush. Tell me what you don't like, because it looks perfect to me. E é isso. Fechou. Curtiu? Dá um like aqui no vídeo de novo. Isso é super importante para mim aqui no canal. Ainda mais nesses tempos. Né? Fala com os amigos. Participa aqui. Tem uma galera que está sempre assistindo e fazendo perguntas. Você pode ter a mesma pergunta. Né? Se inscreva no canal. E como sempre, let's practice. Nesse playlist aqui, nessa playlist, nesse playlist, nessa playlist, muitas dessas expressões, Odem, sai aqui. Tem duas pombas do lado da cerca elétrica aqui. Não vai dar. Você vai, no sentido, já deve ter ouvido.